Oi, gente, tudo bem? Tô aqui então, um pouquinho atrasada, mas gravando para vocês nossa aula, nossa terceira chave para criar filhos vencedores, que é o autocontrole. E eu acho legal começar falando para vocês que o motivo de eu ter atrasado essa gravação, né, o conteúdo aqui do grupo, e ter diminuído também meus trabalhos ali no Instagram é justamente porque eu estou utilizando ferramentas que a gente vai comentar aqui hoje para exercer o meu autocontrole. Porque eu eu conquistei, né, eu exercitei essa leitura do ambiente que eu vivo, das minhas características. Então, eu tenho hoje um autoconhecimento suficiente já para conseguir gerenciar momentos de evitar, na verdade, momentos de conflito, momentos de estresse e me afastar é, de situações que possam trazer, complicar, né? E aí me desequilibrar, certo? E a gente vai falar um pouquinho disso na nossa aula de hoje, que é sobre o autocontrole. Estou falando um pouquinho baixo, porque estou gravando esse vídeo enquanto a casa dorme por aqui, certo? Eu quero começar com vocês. Hoje eu vou ler bastante coisa do e-book, certo? Eu quero começar dizendo que nós, para quem de repente não está acompanhando, nós estamos fazendo um estudo sobre esse e-book aqui, da pastora Ana Laura Almeida. Apesar de ser um e-book feito por uma pastora, ele traz muitas ferramentas de psicologia e também da parte espiritual. E eu tenho feito uma leitura, né, semanalmente, toda segunda-feira. Essa semana vocês vão estar recebendo na quarta, sobre uma chave. E a gente estamos caminhando aí então para o final, né, dessa leitura compartilhada, certo? Eu vou começar lendo um trecho aqui de uma experiência. Diz assim: era uma manhã de sexta-feira, a semana não havia sido fácil. Cansada, eu arrumava a mesa para o almoço. Tinha 40 minutos até o horário em que a perua passava para pegar os meninos para levar à escola. Eu estava seguindo a rotina, mas a minha bebê recém-nascida, obviamente, ainda não havia entrado nela. Então, tinha um ponto aqui de atenção, que era uma bebê de 45 dias. E naquela manhã, estava chorando mais do que o normal. Por algum motivo também, meus filhos não queriam almoçar. Tudo estava dando errado. Peguei minha bebê de 45 dias no colo. Enquanto a acalmava, tentava dar comida para os meninos de 2 anos e o outro de 4 anos. Eles choravam, eu insistia, a hora passava e não dava mais tempo. Eu fico me perguntando, né, como era esse acolhimento que ela estava tentando dar para essa bebê nesse contexto todo. Porque quem já teve recém-nascido, eu acredito que todos aqui vão ter, a gente sabe quanto eles gostam, né, precisam desse ambiente calmo, mas nem sempre a gente consegue oferecer isso, mas isso me passou pela cabeça, né? Imagina que não tinha como dar esse acolhimento conforme essa criança precisava, porque a situação ali estava pegando fogo. Vamos seguir. Me lembro como se fosse ontem que estava lidando com um turbilhão de sentimentos, ainda com os hormônios do puerpério em alta. Coloquei a bebê no carrinho e, para não descontar a minha raiva neles, saí para a área de serviço, fechei a porta, apoiei as 2 mãos no tanque e gritei tão alto que a vizinhança inteira ouviu, inclusive os meus filhos, que estavam no cômodo do lado. Depois chorei. Foi como descarregar uma corrente elétrica. Em 2 minutos, minha vizinha tocou a campainha, perguntando se estava tudo bem. Nem preciso dizer que chorei na frente dela, que não tinha nenhuma intimidade com a minha família. O que eu acho interessante, né, nessa experiência? Muitas coisas são interessantes aqui, que daria para a gente explorar. Mas eu quero começar ressaltando
essa frase, né, que ela descreveu dessa experiência. Foi como descarregar uma corrente elétrica. A gente precisa entender, né, quando a gente fala de domínio próprio, que ele é um fruto, ele é o autocontrole, tá, que é o domínio próprio, ele é um fruto, sim, do Espírito Santo, né, mas ele também entra na nossa parte do corpo, né? Corpo, alma e espírito, do corpo e da alma. No sentido de serem coisas, a gente falou na aula passada, né, da necessidade da gente olhar para o corpo, alma e do espírito de uma forma integral, da gente cuidar de tudo isso que Deus nos deu e escolheu para que fôssemos assim, porque foi Deus que nos criou corpo, alma e espírito. Então, dá essa necessidade da gente olhar para isso, né? E o autocontrole, ele entra nesse aspecto também. Você vê essa corrente elétrica, ela diz respeito às sensações da raiva, que quando estamos com raiva, né, nós sentimos isso na nossa carne, no nosso corpo, e é preciso saber o que fazer com isso. Se nós não sabemos e a gente embarca na raiva, embarca nos sentimentos, os nossos comportamentos eles se tornam perigosos. E não é à toa, né, que a Bíblia ela vai dizer, eu até ressaltei aqui, lá em Provérbios 25, 28, que como uma cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe se dominar. Então, dizendo o quê? Que a gente está em perigo quando a gente não sabe se controlar, a gente está sem proteção. E isso é real, gente. Por quê? Porque nós temos um lado do nosso cérebro que é irracional, ele é emocional. E se a gente entra em quando a gente entra no topo das emoções, né? As emoções, elas, quem trabalha com emoção, eles vão dizer que a emoção ela é como uma onda, ela vem, atinge o pico e desce. Se quando você atinge o pico máximo da emoção, principalmente da raiva, você já se desconectou com a tua capacidade de raciocinar, de pensar, né? Você já está agindo totalmente com o teu lado irracional, instintivo, né? E o que esse lado quer? Ele quer fugir, ele quer se proteger, né? Então lembra do leão sempre, tá? Que eu sempre dou um exemplo que essa parte, né, para proteção da gente. Então, não entra muito raciocínio. Quando um leão, quando um ladrão tá correndo atrás de você, você não para para pensar. Se você for parar para pensar, gente, ele te come, o leão, o ladrão te pega, né? Então, é algo que a gente faz de forma instintiva. Eu me lembro muito de uma situação em que minha tia sempre me dizia assim que era para eu estar prestando atenção em pessoas na rua que estavam de blusão muito largo, de repente, né, estamos fora no calor, por exemplo, uma pessoa de blusão, né, ela dava dicas, né, de pessoas que eu tinha que ficar em alerta. E eu me lembro de uma situação que eu percebi um homem, né, com essa característica e ele correu atrás de nós. Resumo da ópera, né? Eu corri tanto, gente, que eu deixei minha amiga para trás naquele momento e eu corri do terminal do Vilear até o Shopping Continental. Eu passei na frente da rua, eu atravessei na frente de ônibus. Foi algo instintivo, totalmente instinto de sobrevivência. E é esse lado que a gente entra em contato, é esse quando as nossas emoções estão em pico. E por isso que a gente precisa tanto desenvolver o autocontrole. E o Senhor, muito sabiamente falando isso, ele deixou aqui na Bíblia um versículo dizendo que é como uma cidade sem muro, é como uma cidade sem proteção, né? Está sujeita aos inimigos atacarem. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem, né, dessa aula, dessa reflexão, é o autocontrole e o domínio próprio. Ele é um fruto do Espírito Santo, mas ele também é um aspecto comportamental e de desenvolvimento. E o que acontece? A gente vem de uma geração onde nós não tivemos educação emocional.
né? A gente não entendeu como é que a gente lida com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E a Bíblia, ela é cheia de indícios de que nós temos as emoções. O Senhor, ele nos permite sentir as emoções. Ele diz ali: ireis, mas não pequeis. Então você sente, mas não faz o fruto daquilo, né? E para a gente não deixar chegar no fruto das nossas emoções, a gente precisa saber como que interrompe, né? A gente precisa resolver. E isso é um treino que deve ser iniciado desde o período da infância, desde a gravidez, né? Isso mais recentemente eu fiquei sabendo que a gente pode e deve falar né, quando estamos grávidas para o nosso filho. Por exemplo, acontece uma situação no trabalho, a gente discute com alguém, a gente fica triste, a gente já pode nomear isso para a criança, né? Nossa, eu tô triste por causa disso. A gente vai ensinando, tá? Que é uma das formas de ensino, que é o nomear, dar nome para as nossas emoções. É apenas um aspecto dentro da educação emocional, mas já é um ato educativo, certo? Eu acho tão bonitinho quando o meu filho, ele, ele nomeia as coisas, né? Ele gosta muito de ficar na casa de uma tia minha e tia-avó dele, e principalmente agora nesse contexto de pandemia que fica muito em casa e eu trabalhando, a gente se dividindo, né? Então quando ele vai para lá, ela dá toda a atenção, tem quintal. E teve uma vez que ele falou assim para mim: mamãe, eu quero ir, mas eu vou ficar com muita saudade. Então ele estava num conflito, ele queria ir, mas ele pediu para eu ir, eu expliquei que eu não poderia, e ele ia sentir saudade. Eu achei tão lindo aquilo, porque tava trazendo um sofrimento? Tava, mas ele conseguiu com 4 anos, né? Vai fazer 4 ainda, ter uma clareza dos sentimentos dele que muitos adultos não têm, né? E isso motiva a gente a entender que nós estamos fazendo um bom trabalho, porque esse reconhecimento do que estamos sentindo, ele é muito importante, porque como que eu resolvo algo, uma insatisfação, uma frustração, se eu não sei identificar o que é? Né? Então, essa educação emocional que nos faltou, nos custa muito hoje na vida adulta. E a gente precisa correr atrás do prejuízo e proporcionar para os nossos filhos essa educação emocional, que nós que somos cristãos não estamos isentos de ter que lidar com a educação emocional. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos, o Senhor deixa isso na Bíblia, né, sobre educação emocional, ele fala sobre as emoções, ele nos dá indícios sobre isso, e ele nos deixou uma ordenança através de Paulo que deveríamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então precisamos olhar isso com mais atenção. E eu vejo muita gente, eu por muito tempo também fiquei assim perdida, porque não sabia lidar comigo, não sabia como trabalhar com essas dificuldades. Então, você vai na igreja, você prega, você entende, mas você não consegue lidar com essa parte que é da nossa vida terrena aqui, né? As emoções da vida terrena. E isso também e essa falta de saber lidar conosco e com as nossas emoções, ela reverbera na nossa vida espiritual, porque a gente peca, né? Tem um versículo aqui que diz que o homem irado, ele provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Então aqui o Senhor, ele está nos falando o quê? Ele está validando a nossa necessidade de olhar para a nossa existência aqui nessa terra e para os aspectos que envolvem ela e trabalhar conosco, que é um grande desafio, né? Tem muito cristão que não acredita que não precisamos olhar para essas coisas, que nós podemos desenvolver tudo a partir do espiritual. E isso, com certeza, o espiritual ele é a nossa prioridade, mas a gente também tem que cuidar, né, da nossa alma, das nossas emoções. Até para a gente poder dominar, a gente precisa conhecer. Fica mais fácil quando a gente linka uma coisa na outra. A psicologia ela é uma ciência.
E se um umbandista, se um espírita, se um budista colocar em prática coisas que a ciência diz, né, que a psicologia diz, como uma receita de bolo, vai ter um resultado. Mas nós precisamos lembrar que somos corpo, alma e espírito. Imagina nós com o olhar espiritual, onde podemos ir sabendo, né, das nossas necessidades, tendo o amparo do Espírito Santo, que nos guia, que nos treina, né? Quantas vezes eu escutei o Espírito Santo falando comigo, né, diante de situações que eu estava aprendendo, e ele vem, fala, né, traz coisas ao meu coração, à minha mente. Então imagina o nosso potencial e o nosso privilégio de ter tudo isso, certo? Deixa eu seguir no meu roteirinho. Algo que também é uma barreira para algumas pessoas a pensar sobre essas questões é porque se confunde muito, principalmente quando a gente está falando de educação de filhos, paciência com permissividade, né? E a paciência, ela é uma firmeza, sem você perder o controle, sem você magoar outra pessoa. Na permissividade é a ausência de regras e não é isso que a gente busca. A Bíblia também fala a respeito disso. Então a gente precisa ter muito claro que quando a gente está falando sobre educação de filhos, educação emocional, nós não estamos falando de permissividade. Nós estamos falando de paciência, de estratégia, de que forma eu vou lidar com isso. Então, se eu tenho um filho pequeno, de 2 anos, que tem uma birra, que na verdade não é legal nem esse nome, uma explosão emocional, porque ele acabou de vir para esse mundo, né? Ele acabou de começar a colocar, a exercer, a amadurecer o seu córtex pré-frontal, e ele tem uma explosão porque ele recebe uma carga de hormônios, porque não se engane, as emoções a gente sente, né, internamente, a gente sente aqui, ó, na carne, e a gente sente internamente no sentido de descarga elétrica, né? Então, por que a gente não deve viver irado? Porque geram hormônios no nosso corpo. Por que a alegria nos ajuda? Porque libera serotonina, dopamina, tem uma sensação de bem-estar, tá? Por que a tristeza prolongada faz mal, né? A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Aí você imagina uma criança de 2 anos recebendo essa carga, né, no corpo, na alma e no espírito, e ela explode emocionalmente, e aí ela tem um descontrole. E aí quando a gente está falando assim, olha, acolhe o teu filho, né, fala para ele, filho, você está com raiva, filho, você está triste, filho, você está frustrado, porque eu não posso comprar isso, porque a mamãe te falou não. Acolhe, abraça o teu filho, porque o abraço, né, contém, é uma estratégia. Nós não estamos falando de permissividade, nós estamos falando de estratégias, porque a gente sabe que quando a criança está numa birra, né, numa explosão emocional, não adianta você conversar com ela. Ela não tá, ela entrou naquele lado irracional, ela acessou esse lado novamente, né? E o pouquinho do que ela estava já aprendendo e desenvolvendo, ela se desconectou, ela foi para o andar para o outro lado. Então não adianta, se você for ficar brigando, você vai potencializar essa birra, certo? E essa explosão emocional, porque ela vai ficar mais irritada, mais descontrolada. Então, nós estamos falando de estratégia, nós não estamos falando de permissividade, correto? E para isso, gente, obviamente, a gente precisa ter uma boa regulação emocional dos nossos sentimentos e emoções. A gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo isso. A gente precisa ter clareza, né, do por que eu tô agindo assim. A gente precisa ter uma crença correta, e aqui nesse capítulo ela vai falar disso. Então eu faço isso porque eu sei que é o melhor a se fazer naquele momento, e por tudo isso que a gente conversou agora, por todo esse entendimento que eu trouxe para vocês. Espiritualmente falando, né, e
usando a Bíblia como âncora, 1 Coríntios 13:11, o apóstolo Paulo ele vai falar, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Então, isso nos mostra que esse processo de amadurecimento que os nossos filhos passam, que nós passamos, mas que muitas vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, né, os nossos pais não terem esse conhecimento, a gente não aprendeu a lidar. Então, nós temos meninices ainda dentro de nós, né, áreas, lacunas, que a gente precisa identificar e tratar e aprender. Senão a gente vai passar esse padrão de funcionamento para frente. E a gente passa, gente. Eu vejo isso todos os dias dentro do consultório. O domínio próprio, ele é uma resposta. Isso significa que existirão momentos de dor, de tristeza, de raiva, mas como nós reagiremos a isso? A tudo isso. Isso é o domínio próprio, é a nossa reação, né? Então, independe do que acontece, depende de nós e de como nós vamos regular, absorver aquilo que está chegando para nós e como a gente, e dessa nossa habilidade de receber a informação, receber o impacto, é colocar ela em caixinhas específicas e selecionar uma atitude, né? Parece, estou falando assim para ser didático, mas tudo isso acontece muito rápido. E conforme a gente vai exercitando, a gente vai conseguindo fazer isso de uma forma muito mais rápida. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre educação emocional, eu comecei a identificar o meu perfil, né? E eu tenho um perfil, sempre falo para vocês, um perfil mais colérico, mais irritadiço. Então, eu tenho a tendência à ira. E é algo que o Senhor trabalhou muito e o Senhor tem trabalhado ainda, mas é uma característica minha. Eu sempre vou ter que ter um ponto de atenção com isso. Era um pouco, como que eu falo, mecânico, né? Eu começava a sentir os sintomas da raiva e aí eu ficava observando, eu era algo que era mecânico, eu ficava parando para observar, para pensar, será que não é, né, o que que eu faço. À medida que eu fui exercitando isso, hoje está muito mais fácil, né? Eu consigo identificar muito mais rápido, cada vez mais vou identificando mais traços em mim e vou conseguindo me antecipar, sabe? A não chegar numa explosão. O que eu fiz hoje, né, de atrasar é justamente isso, porque eu conheço meu perfil, sei que eu sou mais irritadiça, eu conheço meu contexto, eu conheço os desafios e eu estava vendo que estava ficando pesado, né, para gerenciar minhas necessidades, as minhas necessidades do meu filho, as necessidades do marido, as necessidades da família, as necessidades do consultório, as necessidades de estudar. E eu tinha que abrir mão, eu tinha que flexibilizar coisas, eu precisava estar bem, né? Eu me conheço hoje o suficiente para saber o quanto eu aguento, o quanto emocionalmente eu aguento, né? O quanto quais são os meus sinais de muito estresse, de exaustão. Eu estava percebendo que eu estava com o coração acelerado, sintomas um pouco de ansiedade. Eu falei, não, não pode ser assim, né? E eu comecei a fazer ajustes, a dividir o que é importante, o que era prioridade, o que era urgente, né? Levando isso em consideração para que eu mantenha o meu autocontrole, porque eu sei que isso interfere na minha paciência, na minha tolerância. Se eu tiver uma noite muito ruim de sono, no outro dia isso vai pesar, a conta vai chegar para mim. Eu flexibilizei, eu priorizei coisas. E é isso que a gente precisa aprender, que falta em muitas pessoas, que falta em muitas famílias. E aí a gente muitas vezes culpa a Deus, né? Ou fica frustrado conosco. Poxa, eu tenho 30 anos, tenho 60 anos, tenho 1000 anos de igreja, né? E não consigo me controlar. E na verdade é uma falta de habilidade nossa de gerenciar nosso aspecto e nossa vivência aqui nessa terra.
conhecer a nós, conhecer como funcionamos. E para seguir, sem se estender muito, a pastora ela colocou aqui 5 pontos que eu achei muito importante trazer para cá. 5 pontos para a gente alcançar mais rápido esse autocontrole. O primeiro deles é a crença, tem a ver com aquilo que acreditamos. Eu vou ler o início, tá? Crença tem a ver com a sua fé, com aquilo em que acredita. Uma crença correta produz um comportamento correto. Nossos comportamentos, a maneira como nos relacionamos com pessoas, o modo como corrigimos nossos filhos são fruto de uma crença que construímos ao longo da vida, seja ela limitante ou não, e vai produzir um comportamento, um determinado comportamento. Então, e ela finaliza esse capítulo dizendo assim: descubra a sua verdadeira identidade de filho de Deus, rejeite rótulos e comece a compreender melhor a si mesmo e o outro. Então a gente precisa entender, né, ter crença correta, entender quem somos. Não o que fazemos, mas quem somos, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Tem a ver com a gente, ela até diz isso, né? A gente entender que nós somos as pessoas escolhidas por Deus para cuidar dos nossos filhos, que nós não somos estressados, nós temos momentos de estresse. Nós não somos o estresse, né? Ela até coloca aqui, você pode estar estressado, mas você não é estressado. A gente precisa tirar esses rótulos, essas coisas que a gente acredita sobre nós e começar a pedir para o Senhor nos moldar, né? Para que o Senhor nos mostre a verdadeira identidade. Então, por muito tempo, eu falava, eu sou irritada, eu sou nervosa. E o problema disso é que a gente vai comprando essa ideia e vai justificando as coisas. E a gente vai se distanciando de quem o Senhor nos fez para ser, nos criou para ser. Então a gente precisa ter uma crença correta. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E se a Bíblia diz que somos, é porque nós temos condições. Então o que está faltando para a gente? A gente precisa fazer essa pergunta: o que está faltando? Faz uma balança, né? É corpo. Para a gente funcionar bem, a gente precisa, é uma roda, né? Uma roda da vida. A gente precisa estar bem no nosso físico, na nossa alma e na nossa espiritualidade. Então, faz uma balancinha. O que está faltando aí? Sabe? O que está faltando? Daqui 10 anos, se você continuar desse mesmo jeito, no seu corpo, né? Cuidando da sua saúde, como é que você vai estar? O que você vai conseguir? Faz esse exercício, pega um papel, uma caneta e se prospecta para daqui. Se prospecta, não, se projeta daqui 10 anos. Do mesmo jeito, com as mesmas atitudes. Como é que vai ser? Sabe? E um segundo ponto é a compreensão. Conhecer a si mesmo, saber que temos crenças que precisam ser quebradas, que muitas vezes a forma como aprendemos, gritar, ignorar, castigar, nada disso é o padrão que Deus espera de nós. Quando temos a compreensão, passamos a, antes de agir, programar nossas reações de maneira intencional. Então a gente precisa compreender, né, tudo que a gente falou até aqui, compreender quem somos, nosso temperamento. Eu falei para vocês que eu sei aonde o calo aperta para mim. Eu sei hoje que eu não posso dar conta do mundo. A minha envergadura é tanta, sabe? Não adianta eu querer olhar a vida do colega e fazer igual. Eu preciso entender
quais são os meus limites. Se eu quero superar o meu limite, eu preciso fazer isso de forma estratégica, né? Se hoje eu quero começar, por exemplo, a treinar CrossFit, eu não vou começar a fazer o treino do atleta, eu vou começar a fazer o treino de adaptação. Então, se existem áreas que a gente precisa mudar, a gente precisa fazer isso de pouquinho em pouquinho, mas é imprescindível a gente saber o que a gente dá conta de fazer. E a gente coloca muita coisa na nossa bagagem que a gente não dá conta de fazer, a gente não sabe lidar conosco e a gente não sabe lidar com os nossos filhos. Então, isso vira com certeza um estresse. Como que a gente vai ter autocontrole, né? Como que a gente vai ter autocontrole nessa situação? E aí isso se linka com o terceiro ponto, que é o contexto. Qual é o contexto que você está hoje? O que é isso, Bárbara? O que é contexto? O que você está querendo dizer com isso? Qual que é teu trabalho? Qual a idade dos teus filhos? Qual que é os estressores, né? Eu gostei dessa palavra, os estressores que tem na tua vida. Porque a gente faz uma lista, segunda tarefa, faz uma lista, como que é a tua vida? Qual a idade dos teus filhos? O que você tem de tarefa? O que você tem de função? Né? E o que você precisa fazer para cumprir isso? Vou dar um exemplo. Hoje é o dia que eu tenho ajuda aqui, né, em casa. Então é um dia que eu intensifico mais o trabalho. Então eu intensifico a leitura. Só que para eu conseguir ler, eu preciso dormir bem. Então não dá para eu ir dormir 3, 4 horas da manhã. Eu tenho que dormir uma boa noite de sono, porque eu tenho enxaqueca, tenho outras questões que derivaram do Covid e que a falta de sono ela altera totalmente meu funcionamento orgânico. Então, para eu cumprir essa minha agenda, eu preciso começar isso no outro dia, né? O meu contexto é esse. E já o meu marido, ele consegue, né, dentro do trabalho dele, talvez porque o trabalho dele é operacional, ele sabe, tá fazendo coisas de pé, levando coisas de um lado para o outro dentro de uma fábrica, ele tem um físico mais forte, ele dorme muito menos que eu e ele aguenta muito mais do que eu de horas de sono, horas de trabalho. É o físico dele, é o jeito dele, né? Eu levei um bom tempo para entender isso, mas tem algo que eu quero compartilhar. Por quê? Porque eu vim de um lar onde eu tenho um funcionamento, onde eu tenho uma energia mais low, mais baixa, e a questão assim de energia, aquela criança mais agitada, aquela criança mais menos agitada, isso faz parte, isso é orgânico, isso é de cada um, sabe? Isso nasce com a gente pode alterar? Pode, mas é uma característica de essência. Eu jamais vou ser uma pessoa ligada no 220, porque eu sou assim, analítica, detalhista, né? De projeto, de leitura. Eu não sou uma pessoa expansiva. Essa é a minha característica, certo? Então, só que eu tenho uma mãe, né, mas que era totalmente oposto, ela é totalmente diferente de mim. Então, ela tinha uma energia muito alta, ela não tinha necessidade de descansar, né, ela funcionava diferente, ela tinha um alto padrão comigo. E eu, por muito tempo, eu me sentia inadequada, porque eu não conseguia alcançar as expectativas dela. E, na verdade, eu nunca vou alcançar, porque eu funciono diferente. E se eu dou muito de mim, sabe? Se eu durmo muito tarde, eu acordo muito cedo e eu faço muitas coisas, eu não respeito o meu corpo, isso mexe demais com as minhas emoções. Eu tenho um filho para cuidar, eu tenho uma criança para lidar, então eu não posso, sabe, ultrapassar tantos limites. Se eu quiser mexer nisso um dia, eu preciso fazer isso com estratégia. Mas essa crença, ela veio vinculada lá atrás. E quantas crenças a gente não vem com rótulos, com coisas lá de trás? E a gente precisa nos desconstruir, ter um encontro com quem somos verdadeiramente,
né? Existem coisas que o Senhor precisa nos transformar, existe, mas nós também precisamos saber como funcionamos. Certinho? Como se diz minha supervisora, eu vou pegando, assim, às vezes, se eu fico com muitas pessoas. Quarto aspecto são as correções. Então, é entender que a gente vai errar nesse caminho e a gente precisa, é um exercício, a gente precisa se levantar. A correção é um caminho de transformação que vai te levar a crer corretamente, a compreender o próximo e, por fim, corrigir o comportamento. Corrigir é se afastar, por exemplo, quando você está prestes a explodir. Então, esse caminho de nos auto-perceber, de mudança que a gente está conversando hoje, é um caminho de correção. Né? A gente vai muitas vezes errar, às vezes a gente vai perceber que a gente está engatando numa ira, né, num comportamento, numa emoção, e a gente aprende a se distanciar disso. Ela até fala aqui, corrigir é se afastar quando, por exemplo, você está prestes a explodir. Quando faço isso, estou corrigindo um comportamento que antes era prejudicial, porque eu gritava, eu me estressava e estou apertando gatilhos que me ajudam a dominar minhas emoções. Só que as estratégias só funcionam quando você compreende a real necessidade de usá-las. Por isso é importante ter uma crença correta, compreender a si mesmo e seus filhos. É um processo que não existe fórmula mágica. O que existe é exercício, perseverança e fé. Quando eu começo a compreender quais são os momentos que eu perco o controle e identifico esses pontos fracos na minha vida, posso agir de maneira intencional e assertiva, corrigindo o meu comportamento e assim evitar uma reação automática. E o quinto passo para a gente finalizar é a correção, é conexão, é entender que a gente precisa, para a gente educar os nossos filhos, a gente vai precisar se conectar com eles. E a gente não se conecta com ninguém quando a gente está alterada emocionalmente. Então, percebeu uma emoção diferente, percebeu uma emoção mais inflamada em você, é um momento de corrigir, é momento de se afastar, gerenciar e tenham esperança, porque conforme a gente vai fazendo esse processo, a gente vai conseguindo se autorregular um pouco mais rápido, sabe? Porque a gente vai entendendo que os comportamentos das outras pessoas, dos nossos filhos, muitas vezes eles não são um ataque direto a nós, sabe? E isso nos ajuda a lidar com isso, né? A nos regular mesmo, certo? Quero finalizar com uma frase, com um parágrafo, na verdade. Pense sempre que não é pessoal. Essa dica serve também para seu relacionamento conjugal, com seu chefe, amigos e outros. Se o seu filho te desobedece ou resiste, pense que ele não tem nenhum problema com você. Apenas precisa de conexão, direção e correção. E você não vai conseguir fazer isso debaixo de um ataque de nervos. Entender isso é muito importante. Eu vejo que tem muita gente que fala assim: se você me ama, faz isso. E isso é o maior tiro no pé que a gente pode dar enquanto pai, enquanto mãe, sabe? Porque isso é um desserviço para a educação lá na frente. Porque o nosso amor não tá medido não é para ser medido pelo que a gente faz e pelo que a gente não faz. Porque nós estamos criando adultos, pessoas que precisam ser adultas e adultos precisam dizer não. Adultos muitas vezes, né? Tantos não você diz pro teu marido diz para você. O grande problema de Adão lá foi não ter dito não para Eva, né? Porque ele era a autoridade espiritual ali naquele momento. Então, enquanto adultos, a gente vai precisar de um raciocínio crítico, a gente vai precisar dizer não. Mas quando a gente vem de uma família que mede o nosso amor por obediência,
É claro, né, que obedecer é um ato de amor, mas a gente não pode exigir isso das crianças, né, dos nossos filhos, porque eles não têm maturidade para isso, sabe, para fazer essa escolha correto, como hoje nós temos. Nós podemos obedecer a Deus por amor. Eles são pequenos, eles ainda estão no caminho, eles ainda pensam como meninos. Lembra do apóstolo Paulo? Eles ainda têm um pensamento de menino. E eles estão sendo formados. Então, quando a gente fala frases desse tipo, eles vão criando um padrão que aí vai ser diverso, né? Vai ser subjetivo a cada pessoa, mas geralmente são pessoas que não sabem ter uma análise crítica da vida, quando dizer não ou quando dizer sim, não sabem receber um não, não sabem receber um sim. Por quê? Porque tiveram crenças aí que se tornam limitantes, que vieram da parte desse relacionamento, né, primário com os pais. Ai, por que com os pais? Gente, porque é os pais que vivem com os filhos. Por isso que nós é que formamos crenças, tá? Não é gente que fala, ai, tudo é culpa dos pais. É, gente, não é que é culpa dos pais, mas nós é que vivemos com os filhos. Se for com os avós, é com os avós. Então, é das pessoas que crescem e vivem e convivem com aquela criança, ou que conviveram com aquela criança, e a gente fala muito nisso na terapia, né? Porque isso deixa padrões. Então, minha maior motivação de estar fazendo isso, de estar produzindo conteúdo, de estar estudando, principalmente também, né, com mães, com crianças, fazendo conteúdos não só de correção, mas também de proteção, de educação, de trabalhar com mães, é isso. É porque nós sabemos o peso de uma crença limitante, dos rótulos, de de um funcionamento ruim, de uma dificuldade de lidar com a gente. Nós sabemos, eu sei disso como psicóloga, sei disso enquanto pessoa. Então, a necessidade da gente acordar enquanto pai, enquanto mãe, e buscar cuidar dos nossos filhos da maneira correta, sabe? Da maneira que agrada ao Senhor, fazendo com que eles passem de meninos para homens e mulheres de Deus. Deus, o Senhor Jesus, quando ele andou nessa terra, ele falou fazer discípulos. Os nossos filhos são os nossos discípulos. A gente recebe eles como Jesus recebeu os discípulos, totalmente crus, cada um com seu temperamento. Pedrão com seu temperamento sanguíneo, impulsivo, né? Tomé, totalmente descrente. E todos foram transformados. Hoje nós estamos aqui porque eles foram transformados. Então a gente precisa crer que os nossos filhos serão transformados, mas a gente precisa levar em conta a meninice dele e o nosso caminho, o nosso trabalho. E a gente precisa fazer isso com excelência. Esse é o nosso principal trabalho. E essa é a minha maior motivação. E eu espero que isso motive você também a se dedicar, a se comprometer. Existem homens e mulheres de Deus sendo levantados por Deus. E eu indico outros perfis, porque eu não quero que as pessoas. Eu não quero ser a referência de, de, de profissional. Eu quero sim exercer e estou me preparando, me preparo cada vez mais para ser excelente, para trazer conteúdos, mas eu não quero que fique comigo só as pessoas. Eu quero ver famílias fortes, famílias sendo levantadas, famílias sendo reconstruídas, sendo construídas, sendo reconstruídas, se assim forem necessários, mães exercendo o seu papel, mães sendo curadas, mães curando, crianças sendo felizes, sabe? Porque eu sei que muitos erros que nós cometemos como pai, como mãe, não é intencional. Então, eu quero dar oportunidade para outras pessoas chegarem até esse conteúdo, sabe? Saber que existe uma forma correta, ter uma crença correta, sabe? Não perecer por falta de conhecimento, porque Deus tem levantado as pessoas. Por isso eu indico mesmo outras pessoas, porque esse trabalho não é meu, esse trabalho é do Senhor. E meu objetivo é que famílias, restauração de famílias, e não que o meu nome, né, que a Bárbara seja engrandecida.
Claro que eu vou ficar muito feliz conforme o meu trabalho vai aumentando, conforme a minha influência vai aumentando. Mas o meu principal foco é que famílias sejam restauradas, que mães consigam cuidar dos seus filhos de uma forma cada vez melhor, com mais informação, porque nós somos sacerdotes real, gente. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas, certo? Espero vocês na nossa próxima aula, na segunda-feira. Nós vamos falar sobre a quarta chave para criar filhos vencedores, que é o amor. Passe esse vídeo para frente, convide pessoas para estar no nosso grupo, compartilhe o nosso material. E na nossa última aula, nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, sobre o conhecimento. E eu gostaria muito de a gente fazer uma aula ao vivo pelo Zoom e da participação de vocês. Então, mais para frente, eu vou passar uma pesquisa para ver se a gente consegue um dia ou não. Vamos ver aí, vai depender de vocês, certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima semana. Passem essa aula para frente, tá certo? Obrigada pela atenção, gente.